Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre as massas, entender um pouco mais sobre os seus tipos e como realizar o seu preparo. Vocês já se perguntaram qual é o segredo para preparar aquela massa perfeita, digna dos melhores restaurantes italianos? Quer saber se é preciso adicionar óleo na hora do cozimento? Pois no vídeo de hoje vamos revelar tudo isso e muito mais. Então, se você ama saborear um macarrão e quer aprender mais sobre o assunto, continue assistindo ao vídeo. Bem, as massas alimentícias são definidas como produto não fermentado, apresentado sob várias formas, recheado ou não, obtido pelo empasto, amassamento mecânico da farinha de trigo comum, ou da sêmola ou semolina de trigo, ou da farinha de trigo integral, ou da farinha de trigo durum, ou sêmola ou semolina de trigo durum, ou farinha de trigo integral comum. Existem dois tipos básicos de massa, a fresca e a seca. Vamos entender mais sobre elas? A massa fresca é uma massa úmida. Ela tem cheiro mais suave e uma textura mais macia depois de cozida, quando comparada à massa seca. São massas produzidas artesanalmente, encontradas em cantinas e restaurantes de massa ou feitas em casa. Elas devem ser armazenadas sob refrigeração, sem sofrer alterações na temperatura durante a estocagem. Já a massa seca é uma massa desidratada, de textura mais dura e um cheiro mais pronunciado quando cozida. Esse tipo de massa é um produto manufaturado, produzido em fábricas e vendidos em sacos e caixas, facilmente encontrado em supermercados. Por ser seca, pode ser armazenada a temperatura ambiente e apresenta um prazo de validade maior quando comparada à massa fresca. Podemos também encontrar as massas secas especiais, que correspondem às massas recheadas, ou todas aquelas às quais foram adicionados ingredientes que alteram o aspecto e o sabor. No mercado há muitas variedades de macarrão, as massas longas como espaguete, talharim ou cabelo de anjo, massas curtas como o penne, o parafuso e o gravatinha, e as massas recheadas como ravioli, capelletti e conchiglione. São diversas variedades, agradando a todos segundo as suas preferências e podendo ser consumido como sopas, saladas e pratos principais. Já os molhos vão dos mais líquidos aos mais encorpados, dos mais suaves aos intensos. Temos o molho sugo, também conhecido como molho de tomate, o tradicional brasileiro bolonhesa, feito com carne moída, o pesto, que tem como principal ingrediente o manjericão, o carbonara, feito com ovos, e o molho branco, também conhecido como bechamel, que tem o leite como ingrediente principal. Mas se está sem tempo ou sem inspiração para preparar um bom molho, vá de alho e óleo. Claro que você também pode incrementar com outros ingredientes, como pimenta, salsinha e até verduras e legumes, como espinafre e brócolis, que ficam ótimos. E como preparar o macarrão? Para um cozimento mais efetivo da massa, opte por uma panela grande, a qual garante que a massa se mantenha solta e com espaço suficiente durante o cozimento. O macarrão deve ser cozido em grande quantidade de água, na proporção de 1 litro de água para cada 100 gramas de massa. Essa proporção é importante para impedir a adesão de um fio ao outro. As massas cozinham geralmente entre 8 a 10 minutos, sendo que as massas frescas cozinham mais rápido que as secas. Para as massas secas, o importante é seguir a recomendação de tempo descrita pelo fabricante na embalagem do produto. E o ponto ideal de cozimento do macarrão é aquele denominado al dente, ou seja, quando a massa não fica muito dura e nem muito mole, oferecendo certa resistência ao ser mordida. E como saber se está no ponto certo? Para verificar esse ponto, basta cortar o fio e verificar se tem um pontinho branco no meio. Se tiver, o macarrão ainda não está cozido. E será que devo colocar óleo para cozinhar o macarrão? Na verdade, não há necessidade de colocar o óleo durante o cozimento do macarrão, pois ele prejudica o processo de gelatinização do amido presente na massa, fazendo com que ele demore mais para que fique cozido. Além disso, o óleo pode formar uma película impermeável, impedindo que o molho seja absorvido pela massa, colocando a perder todo o preparo do molho e a seleção dos ingredientes. E aí, gostou de entender um pouco mais sobre quais são os principais tipos de macarrão e sua forma de preparo? Se você gostou, deixe um like, compartilhe para algum amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.